bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher selvagem. E Clarissa Pinkola começa então o livro Mulheres que Correm com Lobos, falando sobre essa natureza cíclica da mulher que foi engolida pela história, por essa energia patriarcal, e que quanto mais a mulher engole a sua própria ciclicidade, mais essa mulher selvagem fica ocultada, desaparece, perde força e não tem lugar, tá? Então quem é a mulher selvagem? É a mulher primitiva, e não primitiva no sentido de aquela selvageria, de agredir o outro, né? Mas esse selvagem, esse primitivo de entrar em contato com a sua própria intuição, de entrar em contato com o seu próprio eu, com o seu próprio self, tá? Então, a Clarissa faz várias pontuações no início do livro, nos fazendo pensar sobre como estamos agindo com a nossa própria ciclicidade e o quanto isso faz a gente se afastar da gente mesma. A Clarissa chega a ser dura em algumas palavras, né? Pelo menos do meu ponto de vista, quando ela coloca assim, ó, que essa perca, né, desse contato com a própria ciclicidade pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca, ou simplesmente não ser mais compreendido. Podemos ter nos esquecido do seu nome, podemos não atender quando ela chama o nosso, mas na nossa medula nós a reconhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós a pertencemos. O que ela quer dizer com isso, né? Que lá no nosso inconsciente coletivo, lá na raiz da nossa alma, a gente sabe que essa mulher selvagem existe e a gente sabe que ela tá ali. Então basta alguns movimentos que, pronto, a gente ativa ela. E aí a gente sai dessa domesticação. Que, claro, não é um processo que acontece da noite pro dia, mas que quanto mais a gente vai olhando para isso, mais a gente vai acessando. E esse livro, Mulheres que Correm com Lobos, mostra justamente esse caminho a ser percorrido, a ser olhado e a ser entendido. E como essa mulher selvagem é ativada? A Clarissa coloca aqui assim: ela também chega a nós através dos sons, da música que faz vibrar o externo e que anima o coração. Ela chega com o tambor, assobio ou chamado e o grito. Ela vem com a palavra escrita e falada, às vezes numa palavra, uma frase, um poema ou na história soam tão bem, soam tão perfeito que faz com que nos lembramos, pelo menos por um instante, da substância da qual somos feitas e de todo lugar que é o nosso verdadeiro lar. O nosso verdadeiro lar é a nossa natureza, né? Que se perde. E o quanto nós mulheres lutamos para se colocar no mundo. E nesse lugar, a gente, né, de lutar para estar aqui no mundo, de ter os nossos direitos e tudo mais, a gente foi de alguma forma deixando para trás a nossa própria natureza. Então a gente entra no lugar da competição, a gente entra no lugar da inveja, a gente entra no lugar do fazer pelo fazer, né?
e a gente vai se esquecendo da energia yin, da energia feminina. E nos apropriamos de uma energia masculina distorcida, tá? Porque o masculino, no seu lugar, ele não é agressor à toa, ele não vai agredir à toa, ele agride para se defender, para sobrevivência, ele caça para sobrevivência. E o feminino, ele foi se apropriando dessa energia masculina e se esquecendo da energia feminina, se esquecendo que somos água, né? Nos esquecemos que nós podemos contornar uma situação de dificuldade ao invés de tentar destruir, confrontar. A gente pode ganhar uma guerra na doçura, na flexibilidade. E ser flexível e passiva não significa ser submissa. E quanto mais a gente entra nesse lugar de força excessiva, uma força que nos coloca nesse mundo competitivo, de competir, mais a gente perde a flexibilidade, e aí a gente vai vendo a nossa rigidez quanto ao nosso próprio ciclo, a nossa rigidez quanto à nossa própria beleza. Há uma certa dificuldade de aceitar a beleza de cada fase, então a gente vai se entupindo de artifícios bem artificiais para sustentar essa rigidez, sustentar esse controle, para ficar num lugar que a gente pensa que é um lugar de poder. E a mulher selvagem, ela vem trazer justamente o oposto disso, né? O encontrar beleza em cada coisa, o sentir prazer no vento tocando o cabelo, o sentir prazer em andar descalça, o se olhar no espelho e ver beleza em si mesma, né? Então é muito rico quando a gente começa a acessar a nossa mulher selvagem, porque a gente começa a acessar toda essa sabedoria ancestral que tá dentro do nosso inconsciente coletivo e que se perdeu, né? Acho que vale a pena eu estar aqui contando para vocês como eu acessei a minha mulher selvagem, né? Eu tinha por volta ali dos 28 anos e eu comecei a sonhar sucessivamente, eu me olhando no espelho e me envelhecendo, ficando velho, o cabelo ficando branco, o rosto enchendo de rugas. E isso foi assustador no primeiro momento, porque eu tinha muito medo da velhice, tinha muito medo de ficar feia, né? Então eu me via no espelho ficando feia, assim, as rugas, sabe? De uma forma muito expressiva. E então eu fui trabalhando essa questão na terapia. Veja, eu tenho 40 anos agora. E eu comecei a entrar em contato com essa mulher selvagem, com a minha lá que sabe, né? Com 28 anos. E eu só fui entender que era essa mulher que eu estava acessando recentemente quando eu li Mulheres que Correm com Lobos, quando eu tinha aí por volta dos 35 anos, né? E aí eu comecei a entender, olha, lá na terapia, quando eu tinha 28 anos, eu trabalhei o medo da velhice. E eu não entendia muito bem aquele sonho que me atormentava, mas que eu fui entendendo que eu precisava aceitar como eu era, que eu precisava aceitar que cada fase tem sua beleza. Só depois, né, lendo o livro, eu fui então entender que na verdade eu estava olhando no espelho a minha mulher selvagem, a minha La Loba, a minha La que sabe, né? Que é o assunto que a gente vai falar no próximo vídeo. E aí a Clarissa deixa uma coisa muito forte marcada nessa introdução do livro, que é quando ela fala assim, ó, uma vez que as mulheres tenham perdido e a tenham recuperado,
elas lutarão com garra para mantê-la, pois com ela suas vidas criativas florescem. Seus relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde. Seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são restabelecidos. Elas deixam de ser alvo para as atividades predatórias dos outros. Segundo as leis da natureza, elas têm igual direito e crescem e vicejam. Agora, seu cansaço do final do dia tem origem o trabalho e o esforço satisfatório, não o fato de viverem enclausuradas num relacionamento, num emprego ou num estado de espírito pequenos demais. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. Eu acho lindíssimo a gente entender isso. A gente entender que quando a gente acessa essa mulher selvagem, intuitiva, a gente já não se preocupa mais tanto com o que o mundo vai pensar sobre a gente, sobre o que a gente está fazendo, sobre a nossa beleza, se vão achar a gente bonita ou feia. A gente não se importa mais se vão gostar do que estamos fazendo. A gente passa a olhar para o nosso propósito, para a nossa missão, e a gente passa a ter força sobre nós mesmos. Esse empoderamento que vem de dentro sobre a gente mesmo e não sobre o outro, e que nos coloca muito fortes e ao mesmo tempo muito doces, né, agradáveis diante do mundo, para nós mesmos. A gente passa a não se ferir mais. E é desse ponto, quando a gente aprende a tratar a gente mesmo, que a gente vai ensinando o outro como a gente quer ser tratado. Então eu termino esse vídeo deixando aqui falas da Clarissa, como todo final de vídeo, para que você reflita sem colocar minha própria opinião. Então eu vou começar com uma frase de uma parte do livro e vou para outra parte do livro que eu acho muito importante e deixo você refletindo sobre a introdução do livro Mulheres que Correm com Lobos. E então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. E tudo o que for instintivo, tanto no mundo visual quanto do oculto, ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Ela é a força de vida, morte e vida. Ela é a incubadora, é a intuição, a vidência e é que escuta com atenção e tem um coração leal. E por fim, para que você reflita, precisamos nos esforçar para permitir que nossa alma cresça naturalmente, até atingir sua profundidade natural. A natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou classe econômica determinada. Na realidade, ela não consegue vicejar na atmosfera imposta do politicamente correto, ou quando é forçada a se amoldar
aos velhos paradigmas obsoletos. Ela viceja em visões novas e integralidade individual. Ela viceja com sua própria natureza. Ai, que possamos então acessar essa mulher selvagem dentro de nós, para que verdadeiramente possamos ser mulheres que correm com lobos. Beijo, até o próximo vídeo, quando a gente vai falar de laqueação.